Casa moderna em Sorocaba, São Paulo. Hoje eu vou mostrar para vocês a Casa Aurora, uma casa moderna com aspecto contemporâneo, com muito uso de madeira, cores mais fortes na fachada e uma arquitetura muito bem pensada. Vem comigo! Eu sou o Jonathan Duarte, arquiteto e sócio proprietário aqui da Repensar Arquitetura e Construção, e nesse canal eu te mostro as dicas, bastidores, projetos e obras que fazemos por aqui. Falando das primeiras etapas do projeto, nós tivemos desafios logo no início do projeto da Casa Aurora, porque o terreno é um terreno bem acidentado, um terreno em aclive, né? Aquele que sobe em relação à rua, chegando do ponto zero da calçada a 4,5 no final do terreno, ou seja, um aclive muito grande, que representa um grande corte de terra, né? E muita movimentação de terra nas etapas iniciais da obra. O cliente escolheu esse terreno por conta do tamanho dele, que é relativamente maior em relação aos terrenos comerciais de Sorocaba, e ele tem 330 metros quadrados. E o programa de necessidades foi bem específico, né? Pensando na família que vai morar ali, né? Na essência que eles têm, no que eles gostam, e eu vou mostrar para vocês bem detalhado agora. Então, mostrando aqui para vocês o projeto. Essa casa foi pensada para um casal com 2 filhos, e o sogro que mora com eles. Essa casa foi pensada para ser a casa dos sonhos, ou seja, com tudo que eles gostam, trazendo a essência deles para dentro da casa. Eles gostam muito de finais de semana de churrasco, momentos em família, noites de pizza e por aí vai. Então tudo isso a gente trouxe para dentro do projeto da Casa Aurora, pensando muito na conexão da família, na conexão com os amigos. Então, falando um pouco da planta, nós temos uma planta resumida aqui em um eixo principal de circulação que leva da porta de acesso até a piscina, né? Que os clientes eles querem muito essa conexão, como eu falei, com a família. Então nós abrigamos aqui nessa primeira parte da planta a cozinha, né, que vai reunir a família todo momento, todos os dias, e a sala de estar. Então ali nós temos as principais funções do dia a dia da família, seja para um café da manhã, seja para um jantar. Nos fundos, os clientes solicitaram para nós uma área gourmet, né, desconectada da casa, para fazer os eventos de uma forma desconectada, próximo à piscina. Então nós criamos aqui a área gourmet, próxima à piscina, né, e desconectada da casa, para que os eventos sejam separados. Por exemplo, uma preocupação que eles têm é que eles não querem que as pessoas fiquem indo da área gourmet para a sala de estar a todo momento, porque isso pode sujar toda a casa. Então é uma preocupação, né, de funcionalidade que eles têm e que faz muito sentido você pensar no seu projeto também. Precisa pensar naquilo que é estético, funcional e no que faz sentido para você e para sua família. Eu vou mostrar para vocês os ambientes de forma individual, mas seguindo ainda de forma geral, nós temos aqui o quarto do sogro junto a um banheiro social, para quem está ali na sala e na cozinha poderem utilizar esse banheiro que está dentro da casa. Aqui no quarto do sogro nós conseguimos acessar uma sacada privativa, tá? Que é um recuo que ficou acima da garagem, que funciona como fachada e sacada privativa. Seguindo aqui por esse corredor principal de circulação, nós temos a lavanderia. A lavanderia está com acesso também pelo lado de fora e uma área coberta aqui para poder estender as roupas, né? Então a gente fez um setor privado aqui de lavanderia para as questões de funcionalidade aí da casa. Nos fundos nós temos mais um banheiro aqui social voltado à área gourmet e nós temos aqui um depósito para equipamentos de piscina, ferramentas e equipamentos. Como eu falei para vocês, o terreno ele é muito acidentado, ou seja, ele sobe muito da calçada até o final do terreno. Com isso, tem que ser feitos alguns ajustes na planta para que consigamos uma planta adequada para a família, porque não dá para fazer uma planta num nível só, no nível da rua. Isso causaria uma movimentação de terra absurda e muros de arrimo absurdos. Como eu falei lá no final, o terreno tem 4,5 metros, então é muita terra. O que nós optamos por fazer? O perfil aqui lá no terreno está mais ou menos dessa forma aqui. Nós optamos por cortar metade do terreno, né, para poder abrigar a casa em um nível só. E cortamos aqui novamente na região da garagem, para criar uma garagem aqui levemente em subsolo, tá? Essa garagem aqui facilita o acesso para a casa e também permite que a gente consiga fazer uma casa menos, né, com uma altura menor e não tão alta. Se a gente fosse fazer tudo acima do nível do solo, a gente teria uma casa muito maior e muito mais alta.
Do lado da escada aqui vai ter um leve aterro, né, para que a gente consiga criar esse aspecto visual da fachada. Mas eu estou adiantando o assunto só para vocês entenderem. Então nós temos o pavimento térreo que eu mostrei para vocês, temos um pavimento subsolo, que seria da garagem, levemente em subsolo, e temos um pavimento superior. Então agora olhando o pavimento subsolo, nós temos o acesso à garagem, uma garagem aqui para 2 carros, né? Então uma garagem espaçosa para 2 carros. Temos o acesso aqui para a área de serviço, né? Então esse acesso é utilizado por jardineiros, piscineiros, até pelos moradores para acessar diretamente a área gourmet ou a lavanderia. Nós temos aqui um acesso coberto para dentro da casa, né, que sobe aqui com compras e tudo mais em períodos de chuva, e temos um acesso social por fora da casa, que é essa escada principal aqui. Agora falando de pavimento superior, é a área íntima da família, então vou mostrar para vocês alguns detalhes que nós pensamos exclusivamente para a família, pensando na essência, na vivência, em tudo aquilo que eles querem. Um ponto importante que essa casa tem. Essa casa tem um oratório, é uma família católica, então eles pediram um oratório, um cantinho para oração, com tudo aquilo que eles precisam para exercer a fé deles. Aqui nós temos um pé direito duplo, né, com um mezanino, então a família pediu o pé direito duplo, eles gostam muito dessa questão visual que o pé direito duplo proporciona. Nós temos um acesso aqui pela escada para o pavimento superior e esse corredor principal de circulação. A partir desse corredor principal de circulação, o primeiro ambiente que é acessado é a suíte master. A suíte master ela é composta pelo ambiente closet, pelo closet que é o acesso principal. Aí o cliente tem a opção de ir para o quarto ou para o banheiro. No caso do banheiro, é um banheiro para 2 pessoas, um banheiro mais espaçoso. Eles não quiseram fazer o uso de uma banheira, mas é um banheiro mais espaçoso. Nós temos aqui no box 2 chuveiros. Então, assim, foi pensado para que o casal possa viver realmente e fazer tudo junto, né? No quarto, nós temos uma suíte espaçosa, né? Uma cama queen. Temos aqui mesas de cabeceira de cada lado e temos uma circulação muito boa. Aqui na área externa, nós temos uma sacada privativa para o casal. Avançando pela planta, nós temos aqui 2 quartos dos 2 filhos. Então nós temos um quarto aqui à direita e um quarto à esquerda. O tamanho deles ficou confortável, com corredores confortáveis de todos os lados. Um quarto tem uma sacada privativa, que é do filho mais velho. E nós temos aqui o banheiro social para ambos os filhos, né? Os quartos estão confortáveis, o banheiro também, mas foi pensado ali para utilização individual, né? Então as camas de casal são camas de casal convencional, né? De tamanho comercial. Isso pensando para a questão funcional da casa, nós temos esse resumo aqui da parte de cima do pavimento superior. Pensando na questão do oratório, nós quisemos colocar ele centralizado em relação a todos, ou seja, o acesso para quem está na suíte é facilitado e o acesso para quem está nos quartos também é facilitado. Ele se tornou um ponto central do projeto, um ponto íntimo do projeto para a família utilizar e exercer a sua fé. Foi um dos pontos que nós pensamos para a organização aqui da parte de cima. Esse projeto foi apresentado para a família, para o casal. Eles gostaram muito do resultado da fachada e eu vou mostrar para vocês aqui como que foi a apresentação. Hoje apresentamos a primeira etapa desse sonho, a planta da casa de Bruna e Marcelo, a Casa Aurora. Escolhemos esse nome porque a sua fachada recebe o nascer do sol, simbolizando um novo começo, energia e esperança. Que cada traço e cada ambiente representem o início de uma história construída com amor, propósito e fé. Bem-vindos, Bruna e Marcelo, ao início do seu lar. Eu tô chorando. Antes do tempo. Ai, é bem coração mesmo, você chora à toa. Voltando para a planta aqui na área gourmet, nós temos essa conexão aqui entre a área gourmet e piscina bem próxima, uma distância curta entre os dois ambientes. Temos uma porta abertura total para conexão bem ampla entre os dois ambientes.
Esse espaço aqui foi pensado muito para recepção de amigos e familiares, né? Então tem os espaços aqui destinados a novas mesas, temos uma mesa muito espaçosa aqui, temos as banquetas altas e um espaço amplo aqui na churrasqueira. Temos também a piscina, né? Com um tamanho grande e temos um rooftop aqui enterrado para ocasiões sociais, para ver o pôr do sol. Nós temos esse rooftop aqui também. Essa foi a planta da Casa Aurora. Se você quer saber mais sobre cada um dos ambientes, como nós definimos os ambientes, o mobiliário deles, comenta aqui embaixo, eu quero parte 2, que a gente faz um novo vídeo falando exclusivamente de cada um dos ambientes. Aqui na fachada, na perspectiva, né, da fachada principal, vou explicar para vocês um pouquinho da volumetria. O que nós pensamos aqui? Em volumes, né? Para que a gente conseguisse estruturar a fachada, dar para ela uma volumetria, avanços de laje na fachada, para que ficasse com o aspecto de uma construção moderna, contemporânea, como o casal de clientes nos pediu. Então nós temos os avanços aqui na cor preta na fachada, são avanços de laje que marcam a fachada, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Para a conexão visual, dar mais verticalidade para a fachada, deixar a casa mais alta, foi feito um ripado aqui, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e foi feito esse volume da escada avançando entre os dois pavimentos. Isso tudo para que a casa fique mais alta, tenha um aspecto, né, de uma casa mais alta, com o pé direito muito alto, dando mais grandeza para a casa. Por isso que a gente coloca esses elementos verticais. Essa parede aqui do volume da fachada é feita em pedra. Eu vou mostrar para vocês agora a imagem realística. Mostrando para vocês agora a parte posterior da casa, nós temos uma outra perspectiva para vocês entenderem como que ficou o volume principal aqui da casa e também o volume da edícula, né, que são os dois ambientes aqui separados como os clientes nos pediram. Nós temos o avanço aqui da volumetria, fazendo um caixote na fachada. Temos o avanço aqui das platibandas externas, né, para também uma volumetria, para não ficar uma caixa fechada. E temos aqui a área de lazer ampla, como eu falei para vocês. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui eu trago dicas, o que você não pode errar, o que você deve acertar na sua obra, para que a sua casa fique realmente do modo que você sempre sonhou. Agora, mostrando para você como que vai ficar essa casa depois de pronta, nós fazemos as imagens realísticas. Então é para mostrar para o cliente, para que ele entenda como que a casa vai ficar, quais vão ser as cores que nós escolhemos, os acabamentos que nós escolhemos. Por exemplo, eu mostrei para vocês na perspectiva, ó, mas esse aqui é o avanço da fachada que traz esse aspecto aí de uma construção moderna, com balanços e tudo mais. Esses em preto são os avanços que nós temos. Aqui nós temos a garagem levemente em subsolo, né? Aqui nesse aspecto ela fica um pouco menos, ainda mais leve, né? O subsolo fica parecendo que é quase um térreo, mas ela é levemente em subsolo. Temos o acesso social aqui, com uma vegetação decorativa aqui dos dois lados aqui da escada. Temos esse volume principal da escada que marca a fachada, traz essa questão visual, né? Vertical que eu falei para vocês há pouco. Temos aqui a conexão dos painéis ripados em cima e embaixo para trazer, né, mais combinação de cores, trazer mais o uso do amadeirado aqui para essa casa e temos alguns tons de branco neve para quebrar um pouquinho e não deixar tão pesada a arquitetura. Olhando a fachada um pouquinho de lado, nós temos aqui uma boa percepção dos avanços que eu falei para vocês, dos avanços de laje, das platibandas e dessa volumetria que nós pensamos para casa, tá? Um ponto legal de destacar é justamente aqui essa garagem que ficou enterrada para que a gente conseguisse ter um pavimento térreo totalmente nivelado e para que a gente conseguisse ter o avanço aqui do pavimento superior. Então essa definição foi levando em conta o terreno que o cliente escolheu, que é um terreno em aclive. Uma coisa que nós não utilizamos muito nos projetos aqui no escritório são portas muito altas. Por quê? Por mais que elas sejam bonitas, elas têm um custo relativamente alto no valor total da obra e normalmente ela não é a melhor procura para o cliente, por conta de custo, manutenção, instalação. Por isso nós optamos por marcar mais a fachada em diversos aspectos e a porta segue convencional. Aí o que nós destacamos normalmente é o detalhe do vidro da escada, né, que é um vidro mais chamativo, um vidro mais alto.
mas a porta nós não utilizamos aquela mais alta. Aqui um último ângulo da casa, novamente agora para o outro lado da fachada, vocês conseguem ver o avanço que essa fachada tem, os volumes que ela tem. Se fosse uma casa totalmente chapada, né, uma casa em caixote, não ficaria interessante, não ficaria moderno, não ficaria bonito. Por isso nós fazemos a variação de revestimentos, né, então os tons pretos aqui destacando a fachada. Nós fazemos a variação aqui de texturas, né, com a fachada de pedra e também com o painel ripado. Isso tudo deixa a fachada mais moderna, contemporânea, combina com tudo e também cria esses volumes que deixam a fachada mais atraente, mais estética. E esses volumes, eles não são só avanços ou recuos, eles são funcionais para criar sacadas privativas, para posicionar corretamente a escada. Eles são sempre pensados na questão estética, funcional e estrutural. É assim que nós projetamos a arquitetura aqui na Repensar. E é dessa forma que nós conseguimos atender o cliente, trazendo a essência, todos os gostos que eles têm para dentro da casa, pensando na família, em quem vai morar ali. Não sou eu que vou morar lá, não é ninguém da minha equipe. É o cliente que vai morar lá. Então a casa tem que refletir tudo aquilo que ele sonha, tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele vive no dia a dia. E é desse modo que a gente consegue entregar um projeto de arquitetura que vai virar uma obra construída muito bem feita lá no final. Se você está pensando em construir a casa dos seus sonhos, entre em contato aqui com a nossa equipe e vamos cuidar do seu sonho desde o início. Só assim você vai ter uma casa que reflita tudo aquilo que você sempre sonhou. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!